Qual é a rema de hoje? Qual é a rema que Deus tem para nós hoje, hein? Vamos ver? Eu queria compartilhar com vocês o capítulo 16 de João, onde tem uma passagem em que Jesus diz assim: quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse texto, que parece ser um texto tão fácil de entender, muitas vezes nós, por acharmos que ele é tão fácil, não prestamos atenção nele. Mas nesta rema de hoje eu quero comentar um pouquinho sobre esse texto. Porque Jesus diz que ele, o Espírito Santo, iria convencer. E essa palavra convencer, ela tem um sentido muito importante. Nós, às vezes, ouvimos as pessoas falarem: eu estou convencido disso, eu estou convencido disso, eu quero convencer fulano disso, eu quero convencer fulano daquilo, eu já estou convencido. E muitas vezes nós não prestamos atenção no sentido dessa palavra. E aí quando Jesus vem e diz que o Espírito Santo, ele vai vir ao mundo e, entre tantas outras coisas que ele iria fazer, ele iria convencer o mundo. Primeiro, do pecado. Primeiro, nós precisamos entender o sentido dessa palavra convencer. Sendo o Espírito Santo o Paráclito, o Consolador, aquele que foi enviado para estar ao lado de alguém, ele é o advogado. Ele então vai vir ao mundo e, falando do trabalho dele no mundo, né, ele vai convencer, primeiro, do pecado. Porque o homem em si, o homem não convence o homem do pecado. O homem não leva o ser humano a ser convencido dos seus pecados. Porque a nossa estrutura humana é uma casca tão grossa. O nosso eu, o nosso orgulho, as nossas razões, nossos pensamentos, nossas convicções, nossas estruturas, nossas bases, nossas razões humanas, nos leva a não ter noção do pecado. E Deus falou que ele enviaria o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem e ele, que tem o poder de chegar o mais próximo em nós, quando ainda não aceitamos Jesus como Salvador, quando ele passa a morar em nós e começar a nos limpar, tirando as obras da carne e plantando os seus frutos, os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, que fala das obras da carne e das obras da carne e dos frutos do Espírito. Ele então está do lado de fora do homem. E ele então sussurra. E aí vem essa palavra sussurra, vem porque ele é o advogado, ele é o consolador, aquele chamado para estar ao lado de. E aí quando ele está agora como advogado de Jesus, vindo para convencer o homem de que ele é um pecador, de que ele peca em não reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele peca em não lançar sobre Jesus todas as suas ansiedades. Ele peca em não deixar-se trabalhar por Jesus para mudar a sua vida. Então o trabalho do Espírito Santo é tentar nos convencer. É um equilíbrio que ele encontra ali
junto à nossa mente, aonde ele, somente ele pode entrar, até um certo nível, para não ultrapassar o limite do nosso livre-arbítrio, de eu querer ou não, mas permito-me ouvir, assim como um advogado. Um advogado, quando ele vai defender uma causa, vem uma pessoa a ele. A primeira coisa que o advogado vai fazer é o quê? É ouvir dele e querer dele toda a verdade. Depois, quando chega no tribunal, o advogado senta ao lado e o réu está ali diante do juiz. E o advogado vem ao lado dele e sussurra no ouvido dele, ajudando-o, falando com ele, tentando convencê-lo para que ele possa manter uma postura e responder apenas as coisas de uma maneira certa, para não sair da direção, da orientação que ele, o advogado, está dando. Então é para nós entendermos que esse convencer é o Espírito Santo que fica do nosso lado quando nós ainda não somos crentes, e ele fica tentando. Esse termo convencer também pode ser entendido como aquele que fica tentando persuadir. Não é um convencer de uma maneira muito agradável, é um convencer de uma maneira muito enfática, tentando mostrar para o homem pecador, de que ele precisa de um Salvador, de que ele precisa da palavra, de que ele precisa de uma família espiritual chamada igreja, de que ele precisa confessar os seus pecados, de que ele precisa se arrepender dos seus pecados, de que ele precisa do Salvador, e esse Salvador é Jesus. Agora, esse convencer é uma tentativa do Espírito dentro do homem, por quê? Porque só o Espírito Santo conhece toda a história do homem. E ali dentro ele começa a argumentar. Ele começa a mostrar, olha o que você fez. Olha como Jesus pode te perdoar sobre isso. Olhe para a cruz. Olhe para o Salvador. Olha como você está carente. Olha como você está vazio. Olha como você necessita de orar, de pedir socorro, de pedir ajuda. Olha como você precisa de confessar os seus pecados. Olha como você tem que deixar essas suas razões. E ele fica ali dentro, ele fica falando. Convencer o homem do pecado. Convencer o mundo do pecado. Ou seja, o trabalho do Espírito Santo neste mundo, ele anda em todo o mundo, como Deus, na sua onipresença, onipotência e onisciência. Ele fica na mente dos homens, no limite em que ele pode ficar, tentando convencer o homem de que esse homem precisa de Jesus, convencer do pecado. O trabalho do Espírito Santo em nós, antes de aceitarmos Jesus, é nos convencer de que nós somos pecadores, de que nós não somos nada, de que nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de um Senhor, nós precisamos dele, e aí ele sussurra um nome, Jesus. Ele confia em uma escritura, a Bíblia. Ele nos leva para um lugar somente que Jesus está. A igreja aonde Jesus é o Senhor. O Espírito Santo tem esse trabalho de nos convencer, quando nós ainda não somos crentes, do pecado. E olha, que levar um homem a ter a noção de que ele é um pecador, não pensa você que é tarefa fácil, porque não é. Há muita resistência. Há corações duros. Há mentes cauterizadas. Há pessoas
que se baseiam na sua própria bondade. Há pessoas que acham que elas mesmas são salvas porque elas são caridosas, são boazinhas. E o trabalho do Espírito Santo é mostrar para essas pessoas de que que a caridade não é nada se eu não entendo por ele de que eu sou um miserável pecador. Como o apóstolo Paulo disse, eu, miserável pecador. Então, o trabalho do Espírito Santo é tentar nos convencer. E olha que não é um trabalho fácil, porque o orgulho do homem é muito grande. A mente do homem se cercar das suas próprias convicções e razões, levar um ser humano ao entendimento de que ele precisa do Senhor. Tirar a dura cerviz e levá-lo ao quebrantamento de que ele precisa de um Salvador, isso não é tarefa fácil. O homem não consegue convencer ao outro. O homem não consegue convencer. O homem não consegue convencer ao outro homem de que ele é um pecador. Porque nós, como humanos, nós trabalhamos com as pessoas dentro do nível humano, das experiências humanas, dentro daquilo em que externou-se para nós da pessoa, daquilo que a pessoa externou, daquilo que a pessoa falou, daquilo que a pessoa expressou. Mas eu não sei lá dentro daquela pessoa se ela está convencida realmente de que eu consegui convencê-lo ou convencê-la de que ela é uma pecadora, de que ele é um pecador. Eu não sei, e eu já me posiciono dizendo que eu não consigo fazer isso. Mas ele, o Paráclito, ele vem e faz, e vai muito mais profundo do que o argumento humano, do que a palavra humana. Uma mãe não consegue convencer um filho para deixar a vida errada. Um pai não consegue convencer uma filha para deixar a vida errada. Um amigo não consegue convencer o outro amigo para deixar a vida errada. Por quê? Porque nas relações humanas nós só podemos ir até um nível, e naquele nível ali nós prometemos, nós falamos, nós choramos, muitas vezes nós tiramos a roupa do nosso corpo, nós nos rasgamos, nós nos damos totalmente, mas aquela pessoa, ela ainda não se deixou ser convencida pela mãe, pelo pai, pelo amigo, pela amiga. Quando ela decide ser ou fazer algo, ou se manter dentro de um posicionamento do que ela acha que é, ninguém consegue convencê-la. Se alguém estiver tentando fazer algo, ninguém vai tirar isso da cabeça dela. Nós vamos tentar fazer isso. Mas ele, o Espírito Santo, ele vai infinitamente além do que eu e você podemos ir. Por isso é que Jesus falou, ele convencerá. Jesus está dizendo, se tem alguém que pode convencer o homem do pecado, é o Espírito Santo. Só ele pode. Se o Espírito Santo não levar uma pessoa ao arrependimento, ao ser convencido de que é um pecador, a confessar os seus pecados e a se entregar a Jesus como Senhor, não há música que vai fazer isso. Não há uma boa literatura que vai fazer isso. Não há sofrimento que vai fazer isso. Não há propostas que vão fazer isso. Não há grau parentesco que vão fazer isso. O filho não vai convencer o pai a deixar aquela vida. A filha não vai convencer a mãe a deixar aquela vida. A avó não vai convencer aquele neto a deixar aquela vida. Porque nós somos rasos. Nós somos finitos. Nosso parâmetro de experiência humana é pouca. Mas ele, o Espírito Santo, ele vai lá onde nós não podemos ir. Ele vai lá fundo com a palavra que corta. Com a palavra de dois gumes que é apta para discernir o pensamento e o mais íntimo do Espírito, fazer essa divisão. Ele vai lá no profundo e ele mostra ao homem
Depois que ele mostra, aí o homem vem, pensa naquilo tudo que ele falou lá dentro da mente dele, o paráclito que se opôs ao lado e sussurrou nele a condição humana dele. Aí ele pensa, e aí ele, quando ele é quebrantado, independente do nível de pecado que ele tenha feito ou está, ele fala, eu preciso de Jesus. Eu necessito de um Salvador. Vou procurar uma igreja. Vou ler a Bíblia. Vou orar. Vou buscar ajuda. Eu preciso de Salvador. Estou sentindo algo dentro de mim. Estou ouvindo uma voz falar comigo. Aí ele começa a externar aquilo que o Paráclito, o Espírito Santo, o convenceu. Aí ele começa a trazer para o consciente, e aquilo começa a externar, começa a pensar, e depois ele começa a falar, e isso vira então palavras de quebrantamento, e aí começa a nascer o quê? O arrependimento, a confissão, o quebrantamento. E aí depois vem então uma vontade de aceitar Jesus como Senhor, independente do grau de pecado. Independente, não, aqui não estamos falando de grau de pecado, pode ser o pior de todos os pecadores. O Espírito Santo é o mesmo que convence a todos. Isso é um pouco do que o Espírito Santo faz ao tentar convencer o homem, o mundo, do pecado. É isso que ele tenta fazer. Que essa palavra possa estar falando com você. Essa é a rema de hoje. Se você conhece alguém que essa palavra pode edificar, pode ajudar, que essa palavra possa trazer luz para ele e ele possa se inteirar e falar assim, eu entendi isso, isso pode me ajudar. Passa esse vídeo para alguém, entre em nosso canal, se inscreva, marque alguém, dê um like, põe aí o sininho de notificações e eu tenho certeza que essa palavra, que vai ser uma bênção para você, vai ser também para alguém. Tá bom? Olha, Deus te abençoe. Foi uma bênção estarmos nesse momento. E agora nós vamos falar sobre o Espírito convencerá o homem da justiça. Vamos para o segundo vídeo, em que Jesus fala que o homem agora vai ser convencido pela justiça do Espírito. Já, já.